Meu filho é um herdeiro, não pode nascer pelas mãos de uma simples faxineira. O grito ecoou pelo mármore da mansão. Minutos depois, a mesma mulher que humilhou a funcionária imploraria por sua vida. E a verdade que viria à tona viraria um noivado milionário de cabeça para baixo. E não, o bebê não era quem todos pensavam. Mas o pior ainda estava por vir. O dia começou igual a todos os outros. Cheiro de perfume caro, mansão brilhando. Helena estava lá, ajoelhada, limpando o chão. Uniforme azul, luvas amarelas, silêncio. A noiva do patrão, Laís, só sabia mandar. Não encosta no meu vestido, ouviu? Helena baixava a cabeça e respirava fundo. Já tinha aprendido a engolir humilhação, mas aquele dia não ia terminar igual. De repente, um grito rasgou o corredor. Socorro, tá doendo! Era Laís. Ela segurava a barriga, suando frio. Chama o motorista, depressa! Mas o trânsito estava parado na cidade. O hospital era longe demais. Helena olhou para um lado, para o outro. Ninguém sabia o que fazer. E foi quando Laís gritou de novo. Afasta, faxineira! Eu não preciso de você! Mas a dor falou mais alto que o orgulho. Helena foi se aproximando devagar. Calma, respira, confia em mim. Laís gritou. Meu filho é um herdeiro. Não pode nascer pelas mãos de uma simples faxineira. Mas o destino não pediu opinião de ninguém. Antes de começar essa história, me conta uma coisa aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo agora? E que horas são aí onde você está? Eu sempre gosto de saber até onde nossas histórias chegam. E já se prepara, porque o que você vai ver hoje é daquelas histórias que fazem a gente arrepiar. Uma mulher simples, invisível para os ricos da mansão, que no momento mais impossível da vida deles, virou a única esperança. Então, já curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém, porque essa história vai te deixar sem fôlego até o fim. O corpo da noiva tremia inteiro. Ela caiu no chão com o vestido rasgando. O piso frio virou sala de parto. Helena pediu panos limpos e água morna. Os outros empregados entraram em desespero. Ela está entrando em trabalho de parto. Laís chorava e xingava ao mesmo tempo. Se acontecer alguma coisa, é culpa sua. Mas Helena já tinha entrado no modo instinto. Ajudou a mulher a deitar direitinho. Respira comigo. Força, devagar. Laís apertou o braço dela com raiva. Eu não acredito que é você quem está aqui. Pois acredita porque eu não vou sair. O som do relógio parecia tambor de guerra. O tempo parou no meio da dor. Vai dar tudo certo. Olha para mim. Não me olha! Gritou Laís. Mas Helena continuou calma, firme. O primeiro empurrão veio com força. A mansão toda ouviu um grito. O som atravessou parede, luxo e orgulho. E a vida decidiu nascer ali mesmo, no chão frio de quem sempre foi invisível. Mas o pior ainda estava por vir. Um silêncio pesado tomou conta. Helena olhou e viu a cabeça do bebê. Tá vindo! Respira fundo, Laís! A mulher gritava, chorava, tremia. O vestido vermelho parecia outra pele. Mais um empurrão e o choro. Um som pequeno que encheu o mundo. Helena levantou o bebê, trêmula. Todo mundo ficou paralisado. Até os ricos pararam de respirar. Laís olhou para o filho e desabou em lágrimas. O orgulho deu lugar ao susto. Otávio, o noivo, chegou correndo. Meu Deus, Laís, o que aconteceu? Ele ajoelhou e olhou para Helena. Você fez isso? Helena só assentiu, ofegante. Otávio segurou o bebê e chorou. A faxineira tinha acabado de salvar o herdeiro. Mas ninguém sabia quem ela era de verdade. Nem que aquele parto era só o começo. Porque o passado de Helena ainda ia voltar. E quando voltasse, ninguém ia acreditar. Mas o pior ainda estava por vir. O bebê chorava baixinho, frágil. Helena limpava ele com cuidado. Laís respirava fundo, ainda tonta. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas o olhar dela dizia outra coisa. Otávio estava emocionado demais. Você salvou minha família, moça. Helena sorriu sem jeito, sem saber o que dizer. O resto dos empregados observava em silêncio. Parecia milagre, mas tinha algo estranho. O
O rádio interno da mansão chiou. Alguém viu o motorista Rafael? Otávio franziu a testa na hora. Rafael devia estar aqui agora. Laís ficou tensa. Desviou o olhar. Helena percebeu a reação. A vida ensina a ler expressões. Ele deve ter ido buscar ajuda, mentiu Laís. Mas a mentira saiu fraca, quase sem voz. Helena só observava, quieta. Otávio abraçou a mulher e o bebê. Mas no fundo, alguma coisa incomodava. Um detalhe que ninguém queria ver. E o relógio da mansão voltou a bater, marcando o início de uma história perigosa. Mas o pior ainda estava por vir. Com o bebê nos braços, Otávio olhou para Helena. Como você sabia o que fazer? Ela deu de ombros, tentando disfarçar. Instinto, sei lá, experiência. A governanta se aproximou curiosa. Mas parecia que você sabia tudo. Helena ficou em silêncio por segundos longos. Eu já trabalhei com isso antes. Laís riu com deboche, mesmo cansada. Trabalhou limpando maternidade, é? Helena olhou firme e respondeu devagar. Não, trabalhei salvando vidas. A frase cortou o ar como navalha. Otávio arregalou os olhos. Você era médica? Helena abaixou a cabeça. Fui, um dia. O corredor inteiro se calou. A faxineira não era só faxineira. Era uma ex-médica fugindo do passado. E agora, o passado tinha voltado pela porta da frente. Mas ninguém imaginava o tamanho da verdade, porque aquele bebê escondia outro segredo, um que podia destruir toda a família Monteiro. E o pior ainda estava por vir. Helena se afastou devagar, suada, guardou o pano com cuidado, lavou as mãos. O bebê dormia tranquilo, alheio à tensão. Laís fingia gratidão, mas tremia. Otávio falava sobre futuro, amor e herdeiro. Mas Helena sentia que tinha algo errado. Posso cuidar dos primeiros exames? Perguntou. Não, obrigada, cortou Laís fria. Já fez demais para uma faxineira. Otávio lançou um olhar de reprovação. Ela é quem salvou seu filho. Meu filho, Otávio, nosso filho. A palavra nosso ecoou diferente. Helena olhou para a mãe, depois para o bebê. Tinha algo no olhar daquela criança. Um traço que não combinava. O rádio chamou de novo. Rafael, atende! Ninguém respondeu. Laís fingiu que não ouviu. Otávio levantou confuso. Por que esse sumiço agora? Helena sentiu o coração acelerar. O instinto de médica acendeu de novo. Aquela história não estava fechando. E a mentira ia nascer junto com o bebê. A casa estava um caos de emoções. Pessoas entrando e saindo. O bebê chorava sem parar. Helena continuava calma. Mesmo assim, o olhar dela estava distante. Ela lembrava do passado que escondia. Anos antes, tinha outro crachá no peito. Doutora Helena Duarte, plantonista num hospital público. Uma madrugada mudou tudo. Uma enchente, falta de luz, caos. Um bebê que ela tentou salvar até o fim, mas o pequeno não resistiu. E o pai, desesperado, culpou ela. A imprensa destruiu sua vida. Chamaram de erro, chamaram de crime. Ela perdeu tudo: emprego, nome, coragem. E um dia sumiu do mapa. Virou faxineira para sobreviver. Mas o amor por salvar gente nunca morreu. Só ficou adormecido. E agora, o destino trouxe um parto. Na casa mais improvável possível, para lembrar quem ela realmente era. Mas o pior ainda estava por vir. Quando Otávio descobriu, ficou em choque. Você é médica mesmo? Helena assentiu em silêncio. Era. Não mais. Laís, mesmo fraca, não perdeu o veneno. Claro que era. Médica de rodapé. Otávio ignorou a ofensa. Você salvou meu filho, Helena. A palavra meu soou forte. Laís percebeu e se incomodou. Nosso Otávio. Nosso filho. O clima ficou estranho no ar. O celular do milionário vibrou. Uma mensagem sem nome. Parabéns pelo bebê. Ele tem olhos do motorista. Otávio travou. Leu e releu. Olhou para Laís tentando disfarçar. Helena percebeu o olhar trocado. Não era olhar de amor. Era medo. A casa inteira parecia observar. E o silêncio pesou como chumbo. A verdade começou a querer sair. Mas ainda faltava coragem para nascer.
E como todo parto, ia doer. Rafael apareceu do nada, sério, suado, nervoso. Soube do parto. Vim ver se precisa de ajuda. Otávio o abraçou aliviado, mas Helena viu algo diferente. Um brilho estranho na gola da camisa. Parecia maquiagem vermelha, com glitter, igualzinha à do rosto de Laís. Helena engoliu seco e pensou rápido. Coincidência não brilha desse jeito. Ela olhou para os dois e viu o constrangimento. Laís virou o rosto. Rafael desviou os olhos. Otávio não percebeu, mas Helena percebeu tudo. E o coração dela acelerou de novo. Agora, não era médico nem faxina. Era instinto puro. Tinha uma verdade enorme escondida ali. E quando ela viesse à tona, ia explodir. Laís não era só arrogante, era mentirosa. E o bebê talvez não fosse herdeiro de ninguém. Mas o pior ainda estava por vir. Depois do susto, a mansão parecia calma, mas era só aparência. Otávio mandou revisar as câmeras de segurança. Quero ver tudo o que aconteceu hoje. O segurança coçou a cabeça nervoso. Senhor, algumas câmeras pararam. Como assim pararam? Falha no sistema, senhor. Helena olhou para os fios perto da parede. Tinha fita recente cobrindo o roteador. Aquilo cheirava a sabotagem. E ninguém mais parecia perceber. Ela fingiu que limpava, mas observava. Tirou uma foto com o celular escondido. Guardou rápido, como quem guarda segredo. A experiência de médica ensinou. Quando tudo parece coincidência, é plano. No meio disso, Laís pedia maquiagem. Quero estar linda quando as câmeras voltarem. Linda! Você quase morreu, disse a governanta. Quase morri, mas não vou parecer fraca. O bebê dormia no colo de Helena. Otávio beijava o filho e sorria. E Rafael sumiu de novo. Mas Helena já estava pronta para encontrá-lo. Ela foi até o corredor dos fundos. Ouviu vozes baixas atrás da porta da garagem. Encostou devagar, o coração acelerando. Era Laís e Rafael discutindo. Eu disse que ia resolver tudo. Resolver o quê? Ele perguntou. O teste. A gente precisa apagar qualquer rastro. Helena gelou. Teste? Rastro? Ela recuou devagar, sem ser vista. O sangue parecia bater nos ouvidos. O instinto dizia, tem coisa grande aqui. Voltou para o quarto fingindo normalidade. Laís voltou pouco depois, suada e pálida. Cadê o motorista? Perguntou Otávio. Deve ter ido buscar água, mentiu ela. Helena só observava, calada. Sabia que a mentira tem prazo curto, e aquele prazo estava acabando. A faxineira que todos desprezavam estava virando a única pessoa que via tudo. E quando a verdade se revela, ninguém segura a queda, mas o pior ainda estava por vir. Helena começou a juntar provas, guardou a foto do roteador sabotado, anotou o horário da falha nas câmeras e lembrou de cada olhar trocado. O dela era o único tranquilo, porque já tinha enfrentado tragédias maiores, mas não imaginava que o pior estava bem ali. Otávio chegou de surpresa, cansado. Helena, posso confiar em você? Ela assentiu, firme. Quero que cuide de Laís e do bebê. Claro, senhor. Mas a voz dele tremia. O telefone tocou de novo. Era uma ligação anônima. Helena ouviu sem querer. Uma voz masculina dizia, você devia saber a verdade sobre o bebê. Otávio ficou pálido. Quem está falando? A ligação caiu. O silêncio gritou mais alto que o telefone, e a mansão virou uma bomba prestes a explodir. Mas o pior ainda estava por vir. A noite chegou pesada. Helena andava pelo corredor sozinha. As luzes piscavam. O som do bebê quebrava o silêncio. Laís dormia mal, virando de um lado para o outro. Sussurrava o nome de Rafael dormindo. Helena ouviu e confirmou tudo. O bebê acordou, chorando. Helena pegou no colo e olhou para ele. Você não tem culpa de nada, pequeno. No espelho viu o reflexo da mãe e percebeu, o bebê não tinha os traços de Otávio. O destino gritava para ela fazer algo, mas o medo ainda pesava. Não é meu lugar, pensou. Mas era assim, era exatamente o lugar dela. A faxineira virou a médica de novo. E dessa vez não ia fugir. Ia salvar uma vida e revelar uma verdade. Mesmo que o preço fosse alto.
mesmo que machucasse gente poderosa, porque mentira nenhuma dura para sempre. E o pior ainda estava por vir. De manhã, o clima era tenso. Otávio desceu as escadas em silêncio. O bebê chorava no andar de cima. Laís gritava por ajuda. Helena já estava lá, segurando o pequeno. Ele tá bem, só tá com fome. Laís virou o rosto envergonhada. Ainda tinha orgulho, mesmo depois de tudo. Otávio se aproximou com o olhar pesado. Helena, posso falar com você sozinho? Eles foram para a sala, longe dos outros. Você viu alguma coisa estranha ontem? Helena hesitou, mas o olhar dele era sincero. Vi sim, senhor. E contou tudo. A fita, o roteador, a conversa na garagem. Otávio ficou branco. Então é isso. Ela sabotou tudo. Por quê? Perguntou Helena. Para esconder o que ela fez comigo. E foi aí que ele contou o que ninguém sabia. Uma mensagem anônima confirmou. O motorista era o pai do bebê. E a verdade caiu como bomba. Mas o pior ainda estava por vir. Otávio foi até o quarto transtornado. Laís tentava arrumar as malas. Vai aonde? Ele gritou. Eu preciso pensar. Pensar ou fugir? Ela travou. O silêncio falou mais do que palavras. Rafael apareceu na porta assustado. Não faz isso, Laís. Já é tarde demais. Ela chorou. Otávio olhou para os dois, em choque. Me diz que não é verdade. Laís desabou no chão. Foi um erro, Otávio. Um erro. Um erro que tem 9 meses. Ele respondeu. Helena apareceu na porta com o bebê. O silêncio cortou o ar. A criança olhou para todos sem entender nada. Laís se ajoelhou derrotada. Eu menti para você, mas te amei. Otávio virou de costas e chorou. Helena apertou o bebê no colo. Sabia que aquele choro não era o fim. Era só o começo da queda. Mas o pior ainda estava por vir. Rafael tentou falar alguma coisa, mas Otávio deu um passo para cima dele. Você era meu motorista, meu amigo. Rafael chorava, tremendo. Eu tentei evitar, mas ela me procurou. Laís gritou. Cala a boca! Helena interveio. Chega! Já basta! O bebê começou a chorar mais forte. Todos pararam. Helena respirou fundo e falou. Esse menino não tem culpa de nada. Vocês dois erraram, mas ele merece amor. Otávio olhou para ela com admiração. A mulher que eles chamavam de faxineira estava salvando a família deles de novo, mesmo depois de tanta humilhação. Laís chorou, encostando na parede. Rafael saiu correndo, sem olhar para trás, e o silêncio tomou conta da mansão. Helena pegou o bebê e sorriu. Agora sim, ele pode respirar em paz. Mas o destino ainda guardava uma surpresa, e ela não estava pronta para ouvir. A campainha tocou alto. Um advogado entrou com uma pasta. Senhor Otávio, temos um documento urgente. Era o testamento do pai dele, falecido. Otávio abriu e leu em voz alta. Minha fortuna só será entregue a quem provar honestidade. O advogado completou. E a senhora Helena Duarte é a responsável por confirmar isso. Otávio olhou para ela, chocado. Como assim você? Helena explicou emocionada. O seu pai me contratou há meses. Disse que queria testar o coração da futura nora. A mansão inteira ficou em silêncio. Laís desabou. Otávio caiu de joelhos. Helena chorou também, aliviada. A verdade tinha vindo à tona, e agora nada mais seria igual. Mas ainda faltava o final. E ele ia emocionar todo mundo. O sol nascia pela janela. A casa, antes fria, parecia outra. Laís partiu no mesmo dia, sem olhar para trás. Rafael foi demitido em silêncio. Otávio passou horas olhando para o filho. Ele não é meu sangue, mas é minha escolha. Helena sorriu com os olhos cheios d'água. E isso faz de você mais pai do que nunca. Ele abraçou o bebê com força. E você, Helena, o que vai fazer agora? Ela respirou fundo e respondeu. Voltar a ser quem eu era, mas dessa vez sem medo. Otávio sorriu e entregou um envelope. Meu pai deixou algo para você. Dentro, um cheque e um contrato. Um projeto social para mulheres invisíveis. Você vai ser a médica-chefe. Helena tremia, sem acreditar. O destino que a derrubou agora devolvia tudo. Obrigada por confiar em mim. Otávio respondeu simples. Foi você quem me ensinou o que é confiar.
E naquele momento, ela entendeu o sentido de recomeço. Dias depois, a imprensa contou tudo. A faxineira que salvou uma vida e revelou uma mentira milionária. As pessoas choravam assistindo. Helena virou símbolo de força e coragem. Mas ela nunca esqueceu o chão que limpava, nem o bebê que nasceu ali. Voltou a estudar, revalidou o diploma. Abriu o projeto com o nome Mãos que Salvam. Cuidava de mães pobres e esquecidas. E ensinava: a gente nunca é só o que parece. Otávio visitava o projeto sempre, levava o menino que crescia feliz e chamava Helena de tia doutora. Ela ria e chorava ao mesmo tempo. A vida tinha fechado um ciclo de dor, perdão e renascimento. E no final a moral era clara. A humildade salva onde o dinheiro falha. A fé reconstrói onde o orgulho destrói. E os improváveis sempre vencem. Porque quando tudo parece perdido, Deus muda o roteiro e escreve o final mais bonito. E aí, você também se arrepiou com essa história? Me conta aqui nos comentários o que mais te emocionou. O momento em que a faxineira salvou a vida da mulher que humilhava ela? Ou quando a verdade finalmente veio à tona? Eu quero muito saber o que você teria feito no lugar da Helena. Teria perdoado ou teria ido embora sem olhar para trás? E se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa lembrar que o bem volta, que Deus vê tudo e que a humildade sempre vence. Já deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho, porque amanhã tem mais uma história real, daquelas que fazem a gente acreditar que os improváveis também podem mudar o destino.